Diga para o irmão que está ao seu lado: você não vai parar. Mas fala com vontade, diga: você não vai parar. Diga: eu não vou parar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, versículo 1 Reis, versículo 16. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Oni, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel. Diga comigo: 22 anos. Gente, 22 anos não são 22 dias. 22 anos não são 22 meses. São 22 anos. São dias para caramba. A Bíblia diz que Acabe reinou sobre Israel, sobre o povo de Deus, por 22 anos. A Bíblia diz que em Samaria, Acabe, filho de Oni, fez o que o Senhor reprova, mais, olha aqui, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou, preste atenção, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, Satanás. Fez também um poste sagrado. Olha aqui, ele provocou a ira do... Tem alguém aí? Ele provocou a ira do... Olha aqui, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Sabe o que é isso? O cara peca, e se não bastasse ele pecar, ele comete mais pecado que todos os reis da história de Israel. Ele casa com a mulher altamente inimiga do povo de Deus. Você sabe que Jezabel é um espírito maligno. Esse espírito maligno, ele se aposta não só de mulher, mas de homens também. O espírito maligno de Jezabel é um espírito que se levanta contra a liderança. Esse espírito, ele nunca se levanta contra alguém que não está na liderança, contra um liderado. É sempre quem está numa posição de destaque. Esse espírito é um espírito de insubmissão. O espírito de Jezabel não aceita se submeter a ninguém. Você sabe que algumas mulheres, sem perceber, permitem que esse espírito se aposse delas, age através delas. Alguns homens também fazem isso. Então preste atenção, Acabe, ele não só está cometendo pecados mais que Jeroboão, mas ele ainda se casa com Jezabel, filha de Etibal. A Bíblia diz, preste atenção, está aqui, nós lemos, que a ira do Senhor se levantou contra ele. Agora preste atenção, é importante nós entendermos um pouco do contexto histórico desse texto que acabamos de ler. Elias foi um grande profeta. Elias foi o quê? Um grande profeta. Ele aparece em um momento muito difícil da nação de Israel, no momento que Acabe está reinando. Porque preste atenção, gente, isso é muito importante nós entendermos. Porque ainda esse ano, no mês de outubro, nós vamos ter eleições. E a eleição, você dá um voto para alguém liderar você, governar você, administrar os seus impostos, criar leis, legislar, assinar, aprovar leis. É muito importante nós entendermos isso. Quem nós vamos eleger? Porque nós vamos colocar essa pessoa, preste atenção, em uma posição de destaque. Ela vai dar o comando, nesse caso dessas eleições desse ano,
para o município que ela foi eleita, por 4 anos, e pode se eleger por mais 4. Consequentemente, querendo você ou não, você vai sofrer os benefícios ou as consequências da ação, das atitudes, do pensamento e do espírito que se apodera dessa pessoa. É importante nós entendermos. Veja como está o Brasil. Isso é muito importante. Veja alguns anos atrás, sem falar nome de partido ou político, como estava a nossa cidade. Com os mesmos impostos, com os mesmos habitantes. Veja como está o Brasil, com os mesmos brasileiros, com as mesmas empresas, com o mesmo real, com o mesmo dólar. Veja como está os Correios agora. Veja como está a Petrobras, com os mesmos funcionários, com o mesmo petróleo. O Correio com os mesmos serviços já está no vermelho. Em 1 ano ficou no vermelho. Preste atenção. A mesma coisa a gente tem que ver com quem os nossos filhos vão casar. Como diz lá no Nordeste, onde e com quem nós vamos amarrar o nosso bode. É sério isso. Mulher, o marido é um líder sobre você, sobre a sua casa. Você tem que ver, se você está na igreja servindo a Deus, com quem você vai casar. É um homem temente a Deus? É dizimista? É fiel a Deus? É submisso? É trabalhador? Porque depois que você se coloca sobre a liderança dele, meu irmão, já era. Já era. Então nós precisamos, não estou falando que você liderado se torna um capacho, não é isso. Que a pessoa leva você a pecar e você vai ter que aceitar. Está te mandando fazer errado e você vai fazer. Não, não é isso não. Mas nós precisamos aprender sobre liderança. Então, esse espírito chamado Jezabel, isso aqui é um espírito. O cara casa com esse espírito, inimigo do povo de Deus. A ira de Deus se acende contra o cara. Só que não é só contra ele. Se fosse só contra ele, menos mal. Mas a ira de Deus se levanta contra toda a nação de Israel. Toda a nação perece. Só que Deus é um Deus misericordioso. Deus levanta profetas. E Deus levantou Elias nesse tempo. No tempo que a nação estava passando por essa opressão, debaixo desse espírito maligno. Elias foi um grande profeta, e ele aparece em um momento muito difícil da nação de Israel. O povo israelita estão sendo governados pelo rei Acabe e Jezabel. A nação está vivendo uma malignidade total, maldade por todos os lados. Preste atenção. Nos momentos em que a iniquidade prevalece e a fé é posta à prova, Deus ergue uma voz profética. Deus ergue vozes proféticas, como Elias, para confrontar os poderes e as práticas que desagradam ao Senhor. Suas mensagens, preste atenção, suas mensagens não são apenas um chamado à responsabilidade, mas uma oportunidade para restaurar a justiça e a devoção ao coração do povo. Ora, Elias, 1 Reis, capítulo 17, 1. Ora, Elias o tesbita de Gileade disse a Acabe, que o profeta é aquele que confronta. Profeta é aquele que? Profeta não fica dando tapinha nas costas. Profeta não fala só o que o povo quer ouvir. Profeta fala o que Deus manda falar. Quem está me entendendo? Diga: profeta fala o que Deus manda falar. Deus agora vai começar a tratar com a nação de Israel. Então Deus manda a Elias dizer o seguinte, 1 Reis 17, 1. Ora, Elias o tesbita de Tisbe de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Ele está governando quem? Elias está governando quem? Acabe está governando quem? Israel. Acabe está governando Israel. Mas ele está governando debaixo de um espírito maligno. E agora Deus vai começar a tratar. Então preste atenção: juro pelo nome do Senhor,
o Deus de Israel, a quem sirvo, olha aqui, que não cairá carvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O que Elias está falando? Consegue traduzir isso aqui? Vou traduzir para você. Elias está dizendo: a nação vai passar por um momento de extrema calamidade. Não haverá chuva, será sequidão total. O pasto vai pegar fogo, é o que está acontecendo aqui no Brasil. Queimada para todos os lados nesse período seco, que não tem chuva. Os ribeiros vão secar, sem água, os animais vão morrer. Daqui a pouco não vai ter gado no curral, não vai ter ovelha, não vai ter frango. Porque preste atenção, a água ela é uma bênção. A água é o quê? Mas na medida, nem de mais e nem de menos. Estou lembrando aqui, que se eu não me engano, a segunda casa que nós limpamos lá no Rio Grande do Sul, a família tinha um galinheiro no quintal. Imagina o que nós encontramos lá. Muitas galinhas mortas, cheiro terrível. Coitada, morreram. Água demais mata, e água de menos também mata. Então Elias está dizendo: vocês vão passar necessidade, a nação vai sofrer calamidade total, vai ter morte, vai faltar água nos hospitais, vai faltar água na sua torneira, vai faltar água nas creches, vai faltar água nas empresas, vai faltar água nas igrejas, nas sinagogas, vai faltar água em todo, porque não vai chover. Irmãos, presta atenção, você está no governo, você está na liderança de uma nação, e você recebe uma palavra dessa, e você sabe que o cara é profeta, ele está falando, e o que ele fala vai acontecer. Você vai ficar aplaudir esse cara, ou você vai querer matar esse cara? Vamos ser sinceros, se você não tem Deus, pense agora, você vai querer o quê? Matar, irmão, seja sincero, não vai dar uma de santo aí agora não. A nação, principalmente Acabe e Jezabel, eles ficam furiosos com Elias. Elias, ele tem que fugir. Elias, ele enfrentou rejeição e perseguição por proclamar a verdade de Deus, confrontando o pecado e a mentira que dominavam sua época. Sua coragem em denunciar o mal custou-lhe o conforto e a segurança, levando a buscar abrigo divino contra os poderosos que o ameaçavam. Você está se sentindo ameaçado? Elias também sentiu. Tem gente, pastor Marcos vai para a Ásia, e ele conta que ele esteve lá o ano passado, já teve várias vezes, ficou 6 meses lá. Em alguns países da Ásia, quando você nasce, é colocado no seu documento que você não pode mudar de religião. A religião que a sua família pertence vem no documento. Se você mudar de religião, você pode ser morto pela sua própria família. O pai mata o filho, a mãe mata o filho. Lá, por exemplo, ele vai fazer missões, mas ele não pode falar: entregue a sua vida para Jesus. Não tem a liberdade que nós temos aqui. Lá ele tem que fazer amizade, e a pessoa tem que ver o que eu falei para vocês a respeito do Marcelo. As pessoas têm que ver Jesus em você e falar: o que você tem de diferente? Quem é esse Jesus que você fala? Que você pode falar de Jesus, você não pode fazer a pessoa entregar a vida dela para Jesus. Como que é esse Jesus? Como que é esse Deus que você fala? Me explica melhor. E aí ele começa a falar de Jesus. Aí ao ponto dessa pessoa, depois de 1 ano, 2 anos, falar assim: eu quero esse Jesus que você tem. Só que ela já sabe que ela não pode falar também para ninguém, e um protege o outro. É assim que evangeliza lá. Elias agora vai ser perseguido por Acabe, vai ser perseguido pelas autoridades, ele vai ter que fugir, e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Ele é ameaçado. Assim como Elias encontrou proteção no esconderijo
providenciado por Deus, aqueles que defendem a verdade enfrentam desafios também, mas também experimentam a providência divina em sua jornada de fé. Deus nunca vai deixar você desamparado, Deus nunca vai deixar você sozinho, entenda isso. Muitas pessoas têm medo de proclamar a verdade, têm medo de falar do evangelho, têm medo de evangelizar, têm medo de expulsar um demônio. Saiba de uma coisa: Deus nunca vai deixar você sozinho, Deus nunca vai deixar você à deriva, porque você está proclamando a vontade dEle, a verdade dEle, porque você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nos perdemos olhando para os que estão ao nosso redor, para as circunstâncias, para as adversidades, para as ameaças, para o desemprego, para a crise econômica. Mas nós devemos lembrar e erguer os olhos para Deus que nos chamou aqui e tem nos orientado, e tem nos protegido e nos guardado. Olha o que diz a Bíblia no Salmos de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Se você buscar estar no centro da vontade de Deus, você nunca será desamparado, você nunca estará sozinho. Deus te dará abrigo, Deus cuidará de você. 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 ao 6, diz assim: Depois disso a palavra veio a Elias, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá, olha aqui, você beberá do riacho, e dei ordem, quem deu ordem? Deus, dei ordem aos corvos para o alimentá-la. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Olha aqui o versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde, e ele bebia água do riacho. Irmãos, faz sentido isso para você? O corvo que come carne vai trazer o que para você? Carne. Vai trazer o que para você? Pão. Não existe. A ciência não consegue explicar isso. Mas aquele que criou o corvo, aleluia, consegue entender? Consegue dar glória a Deus? Aquele que criou o corvo, ele dá ordem ao corvo, e o corvo obedece, aleluia. Aquele pássaro obedece, e leva o alimento para Elias, de manhã e de tarde, e Elias começa a beber água do riacho, porque Deus é aquele que dá o abrigo no seu esconderijo, para os seus amados, aqueles que estão no centro da vontade de Deus, não perecerão, e não haverá demônio nenhum, seja Jezabel, seja qual ele que for, nosso Deus, ele sempre será maior, e ele sempre cuidará de você. Você não vai parar por causa de ameaça nenhuma, você não vai parar por causa de crise nenhuma, você não vai parar por causa de enfermidade nenhuma. A vontade de Deus na sua vida vai prevalecer. Preste atenção, ouça isso aqui: se Deus mandou falar, pode entregar que Ele cuida de você. Eu vou repetir: se Deus mandou falar, pode entregar que Ele cuida de você. Não tenha medo. Se Deus mandou ir, pode ir, que Ele vai preparar, nem que seja um corvo, para alimentar você. Aleluia. Ele vai alimentar, Ele vai cuidar de você. Mas sabe de uma coisa? Em nome de Jesus, você não vai parar. A palavra nessa noite é: você é imparável. Não tem ameaça, não tem crise, não tem enfermidade. Você não vai parar. Não tem doença da alma, não tem câncer, não tem enxaqueca, não tem discórdia, não tem acusação, não tem divórcio, nada e ninguém vai te parar. Em nome de Jesus, você é imparável. Tudo que você nasceu para viver e fazer, você vai fazer para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Elias foi conduzido a um lugar de refúgio. Deus não manda você para uma pedreira. Deus vai sempre conduzir você
para um lugar de refúgio, até mesmo porque Ele é o nosso refúgio. Aleluia, Ele é o nosso refúgio. Deus manda Elias para um lugar de refúgio, onde Deus, por meio de um corvo, providenciou alimento diário para ele. Ao mesmo tempo, Elias saciava sua sede com água fresca do ribeiro próximo. Contudo, após algum tempo, preste atenção, a água do ribeiro parou de jorrar. Porque, lembra que ele declarou que não choveria e não cairia orvalho, até segundo a sua palavra, o riacho secou. Falta água até para ele. O cara entrega uma palavra e agora ele passa a sofrer as consequências dessa palavra. Preste atenção, mas não é o fim dele. Ele não vai morrer de sede, porque ele tem um Deus que é dono da água. Ele tem um Deus que criou a água. Ele tem um Deus que dá comando para a água, preste atenção. Ele tem um Deus que cuida de nós. Ele tem um Deus que não desampara. Irmãos, a Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel, aleluia. Ele não cochila, ele está sempre atento, de olhos ligados nos seus. Você é de Deus, não esquente a cabeça. Você é de Deus, não se precipite. Você é de Deus, não se desespere. Você entregou a sua vida para Deus, fique calmo, que Ele cuidará de você, e você não vai morrer e não vai parar. A água do riacho secou. Esse episódio ilustra a maneira como Deus supre as necessidades de seus servos, de maneira sobrenatural, mas também exige uma confiança contínua em sua provisão. Irmãos, nós como cristãos, como filho amado de Deus, nós temos que ter uma convicção da confiança, uma convicção e confiança da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que Ele não vai deixar nós morrermos de fome e muito menos de água. Elias, ele depende 100% de Deus, ele depende totalmente de Deus, e após, quando o ribeiro seca, para de jorrar água, Deus começa a testar a fé e a dependência de Elias. Então preste atenção aqui, agora eu começo a mensagem. Até esse momento foi a introdução. Primeiro ponto, anote aí por favor. O primeiro ponto é confiar em Deus, que Ele fará. Fala para o seu irmão, confia em Deus, que Ele fará. Confia em Deus, irmãos. Eu sei que nesta noite tem pessoas que precisam dessa palavra. Você veio duvidando da sua posição em Cristo. Você veio duvidando se Deus vai realizar esse milagre ou não, se Deus vai suprir ou não, se você será humilhado e vergonhado ou não. Deus manda te entregar essa palavra aqui, olha. Se você se posicionar, se você confiar, se você não retroceder, se você olhar para o alto, se você buscar refúgio em Deus, você não vai parar. Na hora certa o milagre vai chegar, em nome de Jesus. Na hora certa o milagre vai chegar, a provisão vai chegar. Confia em Deus, que Ele fará. Presta atenção. A confiança na provisão de Deus vai além das circunstâncias terrenas. Eu vou repetir. A confiança na provisão de Deus vai além das circunstâncias terrenas. Enquanto os recursos naturais podem se esgotar, os ribeiros podem secar, a intervenção divina de Deus não conhece limites. Eu vou repetir. A intervenção divina de Deus não conhece limites. Não existe limites para o nosso Deus. Não existe limites para o nosso Deus. Enquanto os recursos naturais podem se esgotar e os ribeiros secarem, a intervenção divina não conhece limite. Preste atenção. O que Deus envia dos céus é constante e eterno. O que Deus envia dos céus é constante e eterno. Preste atenção. Milagre não é coisa dessa terra. Milagre é coisa dos céus. Eu vou repetir. Milagre não é coisa de homens naturais. Não é coisa dessa terra. Não é coisa que se compra no mercado
ou se fabrica em uma indústria. Milagre é sobrenatural, é eterno, vem de Deus, vem do alto. E tudo que vem de Deus dura para sempre. Preste atenção aqui. O corvo trazia o alimento do alto. A água vinha do ribeiro. O corvo está representando o próprio Deus que vem do alto. Preste atenção. Acaba a água, mas não acaba o alimento. O alimento vem do alto. Preste atenção. Se já está faltando água para Elias beber do riacho, com certeza está faltando água para o gado no pasto. Está faltando água para os pássaros. Está faltando água também para a ovelha. O certo seria: não tem água, não tem comida, mas falta água, mas não falta carne e nem pão, porque o corvo está representando o Altíssimo, está vindo do alto. Preste atenção, porque agora Deus permite que falte água e permaneça pão e carne, porque Deus está te mostrando, está mostrando para Elias que o que vem do alto, do que vem de Deus, dura para sempre. Aleluia. Consegue entender? Deus está garantindo que, mesmo que as situações mais difíceis, mesmo diante das situações mais difíceis, ainda haverá saída e ainda haverá providência para aqueles que nele confiam. O que vem do Senhor nunca acaba. O que Deus te envia dos céus é constante e eterno. 1 Reis capítulo 17, versículos 7 ao 9 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Preste atenção. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Preste atenção, meus irmãos, aqui. Comida Elias tem. Ainda tem pão e tem carne, o corvo está trazendo. O que acabou para Elias foi o quê? Água. E Deus está mandando ele ir para um outro lugar, que ele já ordenou uma pessoa para dar o quê? Comida. Elias não podia questionar. Elias podia dizer: Deus, mas comida tem. O que acabou foi? Ele simplesmente vai. Ele simplesmente vai. Porque o que Deus quer da gente é obediência. O que Deus quer da gente é que a gente confie nele. Irmãos, às vezes a luta está vindo lá na China, como veio o Covid. A gente já fica desesperado aqui no Brasil. A gente já acha que vai faltar. O mês nem começou e a gente já está murmurando que no final do mês não vai ter dinheiro. Gente, o salário nem chegou na mão e você já está dizendo que o seu salário é uma merreca. Preste atenção, o que Deus espera de nós é que nós confiemos no seu poder. Elias, ele não reclama, ele simplesmente vai. Preste atenção, quando os recursos naturais se esgotam, Deus continua sendo o provedor fiel. Ei, faltou emprego, Deus continua sendo o provedor fiel. Ei, a enfermidade chegou, Deus continua sendo o provedor fiel. O Jeová Rafa, o Deus que cura. Ei, chegou uma adversidade na sua família, Deus continua sendo fiel. Ei, agora é Acabe que está no governo, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. É importante nós entendermos isso. Nada impede o agir de Deus. 1 Reis 17, 7 ao 9. Algum tempo depois, o riacho secou, se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente. Deus está mandando ele o quê? Imediatamente. Às vezes Deus está falando e a gente diz: eu vou orar. Meu irmão, mas se Deus falou, você vai orar para quem? Para Deus. Você não tem que orar, agora você tem que ir. Lembra de Moisés diante do mar? Faraó está atrás, uma multidão de gente, e ele diz: Senhor, vou morrer. Olha o mar na frente, quem está vindo atrás é Faraó, não tem para onde correr. Ele dobra o joelho para orar. Deus disse: rapaz, agora não é hora de orar não. O que você tem na mão? A vara, cajado. Então levanta. Ele levantou e o mar se abriu. Às vezes o mar está fechado na sua frente porque você nem está orando. Não é hora de orar, é hora de agir.
É hora de falar, é hora de dar o comando, é hora de dizer vamos, é hora de dizer vamos acordar mais cedo, é hora de dizer agora nós vamos economizar, é hora de dizer agora nós vamos fazer o casados para sempre. Não é ficar orando e brigando toda hora dentro de casa não, é hora de dizer toda segunda-feira nós vamos lá, por 13 semanas, tem hora que tem que dizer nós vamos fazer o curso de oração, nós precisamos agora intensificar nossa oração, então vamos entender sobre intercessão, sobre clamor, é hora de agir, tem hora que tem que ir atrás do filho, da filha, tem hora que dizer você não vai sair, tem hora que tem que dizer você vai para a igreja. Ação, irmãos. Tem gente que fica se lamentando a vida inteira, tem hora que você tem que dar comando para essa enfermidade. Eu não te aceito em nome de Jesus. Não é ficar levando o seu dinheiro para a farmácia, para o laboratório não. Não é hora também de ficar pedindo oração toda hora, é hora de agir. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus, Ele cuida, irmãos, das suas necessidades. Entenda isso, Deus, Ele cuida das suas necessidades. Diga comigo, Deus, Ele cuida das minhas necessidades. Não pense que existe necessidade pequena que Deus não se importa. Deus se preocupa até com a sua cutícula, minha irmã. Seu marido pode nos preocupar e nem perceber que ela está grande, mas Deus se preocupa. Amém? Ó, irmã dando glória a Deus. Ela nem tem marido ainda, mas está dando glória a Deus. Essa tem visão, essa tem visão. Olha aí. Você está entendendo? Preste atenção, seu marido pode não perceber a tintura do seu cabelo ou o corte que você fez, mas Deus percebe. Deus se importa com as suas necessidades. Deus conhece a sua dor. Deus sabe do que você exatamente precisa. Não se estresse. Não fique sem dormir, porque você tem um Deus que cuida de você. Elias fez a vontade de Deus. Elias entregou a palavra e o milagre começou a acontecer e ele continuou obedecendo. Segunda coisa, temos um Deus que cuida de todos. Preste atenção, diga: eu tenho um Deus que cuida de todos. Quem é o profeta? Elias. Acabou a água para quem? Para Elias. Deus dá o comando para quem? Para Elias. Mas Deus está pensando agora já em uma outra pessoa que precisa de um milagre que vai acontecer através de Elias. Consegue entender? Vamos ler. Deus orienta Elias e deixa em Querite, para ir para Sarepta, onde ele preparou uma viúva para cuidar dele. Mesmo que essa viúva não tenha riquezas materiais, Deus a escolheu como instrumento de sua provisão milagrosa. Isso ilustra sua soberania em escolher quem ele usará para abençoar e sustentar seus servos, mostrando que ele é o verdadeiro provedor em todas as situações. 1 Reis 17, versículos 10 ao 12, diz assim: e ele foi. Deus não mandou ele imediatamente? Deus mandou ou não mandou? Diga assim: Deus mandou ele imediatamente. E ele foi. Pergunta para o seu irmão: por que você não foi ainda? Por que você não foi para a célula ainda? Por que você não assumiu a liderança ainda? Por que você não recebeu uma célula na sua casa ainda? Por que você não mudou de emprego ainda? Está com medo? A vida é um risco, tudo é um risco, meu filho. Analisa, vê os prós e os contras e aceita essa promoção. A bênção sempre vem de Deus. Se aprimore, busque orientação. Por que você não mudou? Por que você não fechou essa empresa ainda? Por que você não abriu mais o CNPJ e ampliou esse negócio? Preste atenção. Por que você não foi? E ele foi imediatamente. Ele foi para Sarepta. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Preste atenção. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela estava indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de... Agora preste atenção, o que faltou lá no riacho? O que faltou no riacho? Quando ele chega, a mulher está indo buscar o quê? E se ele não fosse? O que acabou lá?
Quando ele chega, a mulher está buscando água. Em vez de ficar se lamentando, vai na direção que Deus está te mandando, que Ele já providenciou o que você precisa. Entenda isso. Olha aqui. Mas, quando ela está indo buscar a água, ele diz: por favor, traga-me também um pedaço de pão. E aí ela diz assim: juro pelo nome do Senhor e teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum. Água a mulher tem, mas pão não. Agora presta atenção, o que faltou para ele lá? Pão ele tinha, carne ele tinha. Não era para ele dizer, como a gente às vezes fala: estou azarado mesmo, nada dá certo na minha vida, eu nasci para sofrer, a minha vida é uma bagunça, eu sou sempre humilhado e envergonhado, eu não vou dar certo na vida? Não era para ele falar assim? Muitos falam isso. Mas olha aqui, eu não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Não era para ele dizer: eu estou lá pelo menos tinha pão, lá pelo menos tinha carne, e aqui não tem, só tem água. Não é assim que a gente fala quando eu acerto uma coisa, a outra dá errado. Eu arrumo o carro, o filho fica doente. Eu pinto a casa, o telhado cai. Eu compro a cama nova, a geladeira queima. Eu melhoro de uma enfermidade, o marido fica resfriado. Eu estou bombando, todo sarado, e a mulher gripada. Por que vocês estão rindo? Não é minha esposa não. Olha aqui, não é para dizer eu estou azarado. Elias não fala nada disso. Presta atenção, olha o que ele vai falar. Presta atenção, você tem que ser, você é de Deus, e você vai fazer a mesma coisa que Elias. Ela diz assim: estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... A mulher está esperando o quê? A mulher está esperando o quê? A morte. Você já pensou um negócio desse? Você sabia, irmão, que às vezes a gente está sempre esperando a pior notícia? O seu líder amanhã lá na empresa diz: rapaz, quero falar com você. Aí você: eu acho que você é mandado embora. É assim ou não é? Tem gente que está sempre esperando o pior. Fala para o teu irmão assim: espere sempre o melhor de Deus. Diga assim: Deus sempre tem o melhor. Irmãos, preste atenção, muitas vezes nós nos perdemos olhando para o que está ao nosso redor. Mas devemos lembrar de erguer os olhos para Deus, que nos chamou aqui e nos orienta e promete providência. Deus tem providência para você. Deus não vai deixar você parar. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 28 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Mas Deus não mandou Elias para a casa de uma viúva rica. Deus mandou Elias para a casa de uma viúva pobre. Porque quando vai para a casa da viúva rica, nem sempre a gente vai lembrar de Deus. A gente vai achar que talvez Elias diria assim: caramba, eu sou o cara, passei pela prova, mas agora estou por cima da carne seca. Agora eu nem preciso orar tanto, nem preciso profetizar tanto. Nem assim às vezes com a gente, dá uma melhoradinha, não vou no culto hoje não. Receber um pouquinho mais de salário, não, mas é muito dízimo, é muito a primícia, não vou primiciar não. A gente se mete a besta. Então Deus manda Elias para a casa de uma viúva que não tem nada, ela só tem a comidinha ali, que ela está esperando a morte. Mas olha o que Deus faz. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus confunde, Deus é o Deus que muitas vezes nos confunde. Agora preste atenção, Elias não deixou o medo dominar ele.
Porque muitas vezes a gente deixa o medo dominar a gente. Elias poderia dizer: caramba, eu estou frito, tem água mas não tem comida, e o pior, agora não sou só eu, agora tem essa mulher e ainda tem o filho dela. Onde eu vim amarrar? Olha o que Deus fez comigo, olha para onde Deus me mandou. Mas Elias, segunda, terceira coisa, Elias não deixa o medo dominar. Diga para o teu irmão: não deixa o medo te dominar. Terceiro, quando Elias chegou a Sarepta, viu a viúva indo buscar água no poço, e é interessante que o que faltava para ele era água. Agora preste atenção, aqui em 1 Reis capítulo 17, 10 ao 13, eu já termino aqui. A Bíblia diz assim: e ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveto, e ela diz, versículo 12: juro pelo nome do Senhor. Mas ele não se intimida, e ele diz no capítulo 18, versículo 17, ele diz assim, preste atenção, vai lá, você vai fazer o bolo que você falou, você vai cozinhar o pão que você falou, você vai fazer, e você vai trazer primeiro para mim. No primeiro momento, o que a gente entende? Que cara abusado, né? A mulher, coitada, não tem nem para ela, e ainda tem que dar para esse marmanjo. Em vez dele trabalhar e ajudar essa mulher, ele ainda quer comer o último pão que ela tem. Só que ele libera uma palavra: vai lá, faz, e não vai faltar para você. Traz primeiro para mim. E não vai faltar para você e nem para o seu filho. Ou seja, você agora vai ter para dar. É essa palavra que Deus tem para nós, irmãos. Deus não quer abençoar só você, não. Deus quer abençoar toda a sua casa. Deus quer abençoar toda a sua família. Deus quer que você tenha não só para você, Deus quer que você tenha para dar. Por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem está me entendendo diz amém. Elias disse, não, no versículo 3, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça o pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Ouça isso aqui, Elias aqui está representando o próprio Deus. Primeiro a gente tem que fazer para Deus. Se primeiro você faz para Deus, Deus não vai deixar faltar para você. Lembra que o Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Irmãos, coloque Deus no centro da sua vida, para que tudo da sua vida parta de Deus. Deus é o ponto de partida de tudo na sua vida. Se você se concentrar em Deus, tudo vai acontecer naturalmente e nada vai faltar. Quem está me entendendo diz amém. Vamos ler 1 Reis 18, 17 agora. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Que preste atenção, Elias vai lá para o ribeiro, acaba a água, mas tem pão. Elias vai lá agora para a mulher, não tem água, mas não tem comida. Ele está jejuando, ele está buscando a Deus, ele está na presença de Deus, ele está obedecendo. Agora esse cara, ele volta para Israel. Quando ele volta para Israel, Deus manda ele voltar, alguém vê ele e conta para Acabe. Presta atenção, conta para Acabe. E Acabe diz assim, caramba, fala para Elias que eu quero encontrá-lo. E Elias diz, podem ir lá para o Monte Carmelo, lá eu espero vocês. E Acabe foi. A Bíblia diz que Acabe foi com seus 450 soldados. Vamos ler o texto. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Acabe, não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Elias já dá uma nele. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, com quem comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Agora preste atenção, Acabe,
ele vai enfrentar agora 450 soldados Elias vai enfrentar 450 soldados de Acabe, de Jezabel e Acabe, e vai enfrentar mais 400 soldados do seu aliado, ou seja, 850 homens. Um homem sozinho vai enfrentar 850 homens. Só que tem um detalhe: você lembra que Elias está no centro da vontade de Deus? Você lembra que Elias está obedecendo a Deus em todo momento? Você lembra que Elias não murmurou em nenhum momento? Você lembra que Elias não pensou em retroceder em nenhum momento? Não parou em nenhum momento? Elias aqui está cheio do poder. E Elias vai fazer alguns desafios para esses soldados. Para resumir, por causa do tempo, você continua lendo os textos, eu vou dar aqui as referências. Ele diz: pega o novilho, levanta o altar, clame a Baal, clame ao seu Deus, e eu vou clamar o meu. Aquele que mandar fogo dos céus é o Deus de Israel. A Bíblia diz que os 850 soldados começaram a clamar de manhã. Quando foi meio-dia, nada do Deus deles se manifestarem, nada do fogo descer. A Bíblia diz que Elias começou a tirar um barato da cara deles, zombar deles. Clame mais alto, talvez o seu Deus está dormindo. E daqui a pouco eles começaram a se cortar, a enfiar a espada, a sangrar, e nada do Deus deles se manifestar. Chegou a vez de Elias clamar ao Deus de Israel. Aleluia! Ei, chegou a hora da igreja, a vida triunfante, se levantar, meu irmão, nessa cidade. Chegou a hora de você se levantar na sua casa. Chegou a hora de você se levantar na empresa que você trabalha. Chegou a hora de você se levantar diante das suas finanças, diante das circunstâncias adversas. Chegou a hora de você se levantar diante dessa enfermidade. Chegou a hora de você se levantar diante dessa dificuldade, desse problema conjugal. Elias se levanta. Elias, faz o seguinte: faz uma valeta em volta do meu altar. Coloca a lenha. Pega pedras representando as 12 tribos de Israel. Unidade. Tudo que é ligado nos céus será ligado tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. E ele diz assim: faz o seguinte, coloca água, derrama água sobre o altar. Onde tem água, não tem fogo. Coloca mais água, coloca mais água. A Bíblia diz que encheu tanto de água que as valetas ficaram todas cheias. Elias simplesmente faz uma oração a Deus. Qual a oração que ele faz? Aleluia. Ele diz assim, em 1 Reis 18, 37 a 40: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, as lenhas, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. Gritaram o quê? Gritaram o quê? Como que seus colegas de trabalho vão falar amanhã lá na empresa? Aleluia. Como que seus vizinhos vão falar? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Pronto, um homem só, cheio do poder de Deus, destruiu 850 homens. Só volta agora o Acabe endemoniado para casa. Quando o endemoniado Acabe volta para casa, ele conta tudo para Jezabel. Jezabel é insubmissa, Jezabel é revoltada. Ela diz assim: manda um recado para Elias, amanhã a essa hora, eu juro, se ele não estará morto. Irmãos, o homem cheio do poder de Deus, que fez essa oração e fogo desceu, ele fica agora com medo. E ele, perna para quem te tem. Só que preste atenção, por um momento ele está com medo, mas ele continua sendo de Deus. Por um momento ele está com medo, mas ele continua sendo de Deus. E Deus continua sendo Deus. Porque o diabo é mestre em nos condenar. Quando muitas vezes nós fraquejamos um pouco na fé, o inimigo diz: você já não tem mais jeito,
é melhor você parar. Você não consegue, você não vai chegar lá, você não vai dar conta dessa enfermidade. Nada do que você faz dá certo. O inimigo começa a nos condenar. Você nasceu para a vergonha. Olha a sua família, todo mundo é assim. Mas a Bíblia diz que Elias, ele fugiu, ele correu. A Bíblia diz, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado. 1 Reis 19, 1-4. Em 1 Reis 19, 15, o Senhor disse para Elias, olha aqui, volte, porque ele fugiu. A Bíblia diz que ele deita debaixo de uma árvore, numa sombra, e ele diz, Senhor, eu sou um porcaria mesmo. Olha o que o diabo faz, eu sou um porcaria mesmo. Eu sou igual aos meus antepassados. Eu não sou melhor que ninguém não. Eu prefiro a morte. Ele pede o quê? A morte. Aí o que Deus diz para Elias através de um anjo? O Senhor disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, olha aqui, o cara está querendo morrer. O cara está querendo o quê? E Deus está mandando o cara trabalhar. Tem gente aqui querendo parar. Deus está mandando, levanta, pode levantar, fica em pé, toda a igreja. Levanta, você ainda vai ungir reis. Você ainda vai ganhar muita gente para Jesus. Você ainda vai abençoar muitas famílias. Você ainda vai ter recursos o suficiente para abençoar muitas pessoas. Olha aqui, Deus fala assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Geu, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel, Meloá, para suceder você como profeta. Às vezes a gente quer parar e largar tudo no meio do caminho. Deixa para lá, não. Você vai levantar um rei que vai suceder você, rapaz. E tem mais. Você já não matou os 850 profetas de Baal? Você já não condenou Jezabel? Você não falou o que eu mandei falar? Você não já fez descer fogo dos céus? Pois é. Então agora você vai ungir um novo rei para Israel. Irmãos, você em nome de Jesus não vai parar. Elias pensou que ele ia parar, que uma ameaça do diabo ia parar ele. O diabo não tem poder para te parar se você estiver no centro da vontade de Deus. O diabo não tem poder para te parar se você buscar a presença de Deus. Você não vai parar, em nome de Jesus. Você vai abençoar muitas pessoas, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Antes de nós orarmos, o Espírito Santo está trazendo à minha memória uma vez que eu sofri um acidente na Fernão Dias, aqui em Terra Preta. Eu lembro que o carro rodou, pegou uma poça de óleo, o carro rodou, a traseira parou para um abismo, e metade do carro ficou no acostamento. E a gente saiu do carro meio com medo do carro balançar e cair lá embaixo. Estava chovendo, não deu 10 minutos, chegou a polícia rodoviária. E aí quando a gente já estava mais calmo, lá na delegacia em Terra Preta, em Mariporã, eu perguntei para o guarda, eu falei, alguém ligou para o senhor? Porque vocês chegaram muito rápido. E eles falaram, não, quando começa, fica um tempo sem chover, e começa a chover, a gente vai logo naquele ponto ali. Porque ali tem muito acidente. E ele explicou por quê. E ele disse, então a gente já sabe que logo vai ter um carro lá embaixo, ninguém para ali onde você parou. E ele disse assim, eu lembro, tem alguma coisa que segurou o seu carro ali. Aí eu disse, eu sei, foi a mão de Deus. Aí eu lembro como hoje, eu tenho que contar esse final. Já no início da noite eu voltei para casa, lá em São Paulo, passei na minha mãe, contei para ela, e ela disse assim, filho, qual o horário que aconteceu o acidente? Falei, mãe, entre 10h30 e 11 horas. Ela disse, caramba. Falei, por que, mãe? Ela disse, eu estava na cozinha fazendo almoço. Nesse horário, Deus levou a orar por você. Mas foi tão forte que não deu tempo para o quarto. Eu dobrei o joelho na cozinha. Olha aqui. Satanás tentou me parar, mas nós com Deus, a gente com Deus, nós somos o quê? Imparáveis. Fala para o seu irmão, você não vai parar. Não tem ameaça de doença, não tem ameaça de ninguém, nós não vamos parar. Não tem governo,
Você sabia que na China os evangélicos não têm liberdade para pregar o evangelho? Só que o governo já não dá mais conta de tanto evangélico lá. São 35 milhões de evangélicos na China, e o evangelho é proibido ser pregado lá, porque você não vai parar. Pastor, está difícil, você não vai parar.